Vamos ver agora como nós podemos representar números complexos geometricamente. Bom, nós sabemos que nos números reais nós temos uma reta real, certo? Cuja origem é aqui o zero, e daí eu tenho, certo? A reta real, eu vou indicar RE. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito. E, claro, todos os números entre esses números inteiros. Então, tenho infinitos números. Por exemplo, o número real, raiz de 2, eu posso representar ele mais ou menos aqui. Certo? Está um pouco antes do 1,5. Agora, os números complexos eles têm uma parte real e uma parte imaginária. Então, para representar os números complexos em um plano, eu não consigo representar mais eles em uma reta, eu vou criar uma outra reta, um outro eixo, que eu vou chamar de eixo imaginário. Esse é o eixo imaginário. Então, aqui começa no zero também. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, por exemplo, se eu tenho o número Z1, e eu quero representar ele como um número que é igual a 3 menos 2i, e eu quero representar ele geometricamente. Bom, eu tenho a parte real dele é 3, então eu vou ir 1, 2, 3 no eixo real, e a parte imaginária dele é menos 2, então eu vou ir menos 1, menos 2 no eixo imaginário, e aqui está, então, o meu número Z1. Nós dizemos que esse ponto é o afixo do Z1, certo? É o afixo de Z1. Vamos representar o número complexo menos 2, 5, ou menos 2 mais 5i. Bom, é só ir menos 2 no eixo real, nós vamos vir parar aqui, e 5 no eixo imaginário. Então, 1, 2, 3, 4, o 5 está mais ou menos aqui. Então, aqui está o nosso número Z2. Esse ponto é o afixo do Z2. Na verdade, isso é uma espécie de plano cartesiano, certo? Até porque os números complexos podem ser escritos como esses pares ordenados que não deixam de ser pontos, onde a primeira coordenada seria o eixo x, que é o eixo real, e a segunda coordenada é o eixo y, que é o eixo imaginário. Só que nós não chamamos isso de plano cartesiano, nós chamamos isso de plano complexo. Então, até vale a pena escrever se é o plano complexo. Agora, o número complexo Z3, que é menos 2. Bom, isso na verdade é um número real, certo? Então, ele vai estar sobre a reta real. Ele não tem parte imaginária, que vai estar o Z3. O Z4, que é igual a menos 2i. Bom, ele não tem parte real, então ele vai estar aqui no zero, na parte real. E ele tem parte imaginária, menos 2. Então, é só vir menos 2 aqui no eixo imaginário. Então, todo número que é imaginário puro vai estar sobre a reta dos imaginários e todo número que é real puro vai estar sobre a reta real. Então, aqui está o Z4. Agora que nós sabemos como representar os números complexos geometricamente, nós podemos introduzir o conceito de módulo de um número complexo. O que é o módulo de um número real? Bom, em termos bem simples, o módulo de um número real é o número sem o sinal. Por exemplo, o módulo de menos 4 é mais 4. Ou, melhor dizendo, é simplesmente 4, mas, claro, sem o sinal é positivo. O módulo de 3 é simplesmente 3. E assim por diante. Mas, geometricamente falando, o módulo de um número real é a distância que esse número está da origem da reta real. Então, por exemplo, o menos 4, ele vai estar aqui. Aqui está o menos 4. Ele está a uma distância de 4 unidades do zero. 4 unidades do zero. Por isso que nós dizemos que o módulo de menos 4 é mais 4, porque ele está a 4 unidades de distância. O conceito de módulo de um número complexo é parecido. Nada mais é do que a distância desse número complexo até a origem do plano complexo, que é esse ponto aqui.
Então, se eu quero saber qual é o módulo do Z1, eu tenho que descobrir essa distância aqui, a distância do Z1 até a origem. Bom, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, certo? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho um cateto medindo 3, certo? 1, 2, 3. Lembre-se que o número Z1 é esse número aqui. E eu tenho a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. E esse outro cateto mede 2, certo? Eu tenho aqui 2 unidades. Agora é só usar o teorema de Pitágoras para descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de... Eu vou escrever aqui o módulo de Z1. Então, é só usar o teorema de Pitágoras. O módulo de Z1 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de Z1 é igual à raiz quadrada de 13. Então, essa é a distância do Z1 até a origem do plano complexo. Raiz quadrada de 13 unidades. E se você fizer isso num número complexo mais geral, nós vamos obter uma fórmula geral para o módulo. Então, se aqui eu tenho o eixo imaginário, o eixo real, e eu tenho um número complexo qualquer, pode ser o número z, que é igual a A mais BI. Bom, para calcular o módulo dele, que é essa distância aqui, o módulo de z, basta fazer um triângulo retângulo. Lembre-se que aqui é B, aqui é A. Então, essa medida é B, essa medida é A. É só usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a fórmula geral para o módulo de um número complexo. Observe que o módulo de um número complexo e do seu conjugado são a mesma coisa, valem a mesma coisa. O que seria o conjugado de z? Bom, é o número z a menos bi. Então, se eu fosse fazer o gráfico do conjugado aqui, ele estaria aqui no A, continuaria no A, só que ele está no menos B. Então, ao invés de estar aqui no mais B, ele vai estar... É a mesma distância aqui, só que na parte negativa. Então, aqui, menos B. Então, o número vai estar mais ou menos aqui. Aqui vai estar o meu conjugado de Z. E o módulo, na verdade, como é a distância da origem até esse ponto, é a mesma coisa que essa distância aqui, porque eles são simétricos, certo? Eles são simétricos em relação à reta real. Inclusive, se você aplicar na fórmula aqui, como você está elevando ao quadrado, menos b elevado ao quadrado é a mesma coisa que b elevado ao quadrado, porque eu elevo ao quadrado, o sinal vai sumir. Mas, enfim, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido e até o próximo.